Olá! A Receita Federal lançou 100 anos do Imposto de Renda no Brasil, meu terceiro livro sobre a história desse imposto. Para celebrar o lançamento, preparamos 3 vídeos sobre o livro. Assista a trilogia. Neste vídeo, vamos apresentar a parte 3, Justiça ou Injustiça Fiscal nos 100 anos do Imposto de Renda. Tema muito debatido, cuja história é pouco conhecida. Tudo o que é dito aqui tem no livro com mais informações e mais explicações. O livro está disponível gratuitamente nas versões impressa e digital. A tiragem da versão impressa foi pequena e provavelmente seja difícil obter um exemplar, mas o interessado pode e deve consultar a versão digital, que é igual à impressa e está disponível no sítio da Receita Federal. Justiça fiscal pode ser definida como a distribuição equitativa da carga tributária entre os membros de uma sociedade, fazendo com que os impostos sejam cobrados de forma justa e proporcional à capacidade contributiva de cada indivíduo. O sistema tributário possui uma função social, além da arrecadação de recursos para o Estado. Nos 100 anos do Imposto de Renda, a principal característica foi a luta e lobby de categorias, classes e grupos para não pagar ou pagar menos imposto. No imposto de renda, a justiça fiscal pode ser feita na seguinte ordem de importância: rendimentos tributáveis e isentos não tributáveis. Tabela progressiva. Deduções, inclusive incentivos fiscais. Antecipação. Vamos examinar um item de cada vez, sob a ótica histórica. Vamos começar pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis. No imposto de renda, é fundamental a definição criteriosa dos rendimentos isentos, pois se o rendimento não é tributável nem se aplica a tabela progressiva. Qual foi o nome original do imposto de renda no Brasil? Imposto de renda ou imposto sobre a renda? Nenhum nem outro. O nome original era Imposto Geral sobre a Renda. Essa palavra geral é importantíssima. Objetivava mostrar que o novo imposto não estava restrito a certos tipos de rendimentos como era antes de 1922 e também que rendimento não tributável seria exceção. Sob o enfoque do imposto de renda, o rendimento tem 3 naturezas: tributável na declaração, tributável exclusivamente na fonte, incluindo tributação definitiva como ganhos de capital, isento e não tributável. No exercício de 2021, a média de participação dos rendimentos, de acordo com a natureza, foi 58% tributáveis, 32% isentos e não tributáveis, 10% tributação exclusiva na fonte. Uma análise do gráfico 12.6 mostra quem paga imposto de renda pessoa física no Brasil. No eixo horizontal, temos o rendimento total, tributável, exclusivamente na fonte isento, de acordo com o salário mínimo mensal, vai de meio salário mínimo até mais de 320. No eixo vertical, os percentuais de rendimentos isentos sobre o rendimento total, cor azul, e de rendimentos tributáveis e exclusivos na fonte sobre o rendimento total, cor dourada, conforme o salário mínimo mensal. Observamos que a partir de 3 salários mínimos por mês, os percentuais de rendimentos isentos aumentam. Na média dos contribuintes, quem teve renda total de 2 a 3 salários mínimos ofereceu à tributação mais de 90% de todo o seu rendimento e menos de 10% foi isento. Não significa que pagou 90% do que ganhou, pois as deduções, desconto simplificado, incentivos fiscais e a alíquota efetiva foi menor, mas mesmo assim, foi um percentual elevado. Por outro lado, para quem, na média, teve rendimento total de 60 salários mínimos ou mais, a maior parte foi rendimento isento. Para os rendimentos totais acima de 320 salários mínimos, na média, 69% foram isentos e 31% tributáveis.
O gráfico 12.6 não inclui imposto de renda da pessoa jurídica. No IRPF do exercício de 2021 e de outros exercícios recentes, os super ricos pagaram proporcionalmente muito menos imposto que os contribuintes de menores rendimentos. Historicamente, sempre foi assim, ou seja, os super ricos sempre tiveram um percentual muito menor no pagamento de IRPF? A resposta é não. Nos primeiros anos do imposto de renda havia poucas isenções. A primeira declaração a ter quadro para rendimento isento e não tributável foi a do exercício de 1971, ano base de 1970. Nas primeiras décadas do imposto de renda brasileiro houve as campanhas Salário não é renda e Capital não é renda. A não tributação do trabalho teve apenas vitórias pontuais, como a imunidade dos vencimentos recebidos pelos escritores, jornalistas e professores, prevista na Constituição de 1934 e que vigorou até 1964, e a imunidade de vencimento de magistrado. Vamos mostrar agora a tributação e isenção no IRPF de lucros ao longo da história. O primeiro é o mais discutido, que são os lucros ou dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. O segundo item é o lucro na alienação de ações. O terceiro item é o lucro na alienação de imóveis. Vamos examinar um item de cada vez. Com o advento da Lei nº 9.249 de 1995, lucros e dividendos geraram a maior polêmica, pela não incidência na fonte e por não integrar a base de cálculo do beneficiário. O livro dedica algumas páginas para mostrar a tributação e a isenção de lucros e dividendos desde a primeira declaração. Durante muito tempo, o lucro na alienação de ações foi considerado isento. Com o advento do Decreto-Lei nº 1510, de 27 de dezembro de 1976, o lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações societárias ficou sujeito à incidência do imposto de renda. O imposto não incidia, no entanto, nas negociações realizadas em bolsas de valores, com ações de sociedades anônimas. A Lei nº 7.713, de 1988, sujeitou ao pagamento do imposto de renda a pessoa física que auferisse ganhos líquidos nas operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. No exercício de 1992, ano base de 1991, a alienação de ações em bolsas de valores fazia parte dos rendimentos tributáveis a título de renda variável. A tributação na alienação de imóveis foi instituída em 1946 e extinta em 1966. Voltou a ser tributada por meio do Decreto-Lei nº 1641 de 1978. Foi instituído um novo formulário para cálculo do lucro, o demonstrativo de apuração do lucro imobiliário, que devia ser anexado à declaração de rendimentos. Souza Reis foi a primeira referência no imposto de renda brasileiro. Foi o primeiro delegado-geral do Imposto de Renda e o principal autor dos regulamentos de 1924 e 1926. Souza Reis pedia atenção para o sentido abrangente da renda, compreendendo todas as remunerações. Para ele, não devia haver rendimento que escapasse do imposto. Lembrava que o nome do tributo era Imposto Geral sobre a Renda. Mesmo assim,
houve rendimento considerado não tributável. A tributação na renda, quando não é geral e ampla, pode ser perniciosa à economia do país. Os adversários do imposto de renda no Brasil veem nesse tributo o meio mais hábil para afugentar os capitais destinados ao desenvolvimento industrial. Como consequência, serão criados privilégios perante o imposto e verdadeiras castas profissionais isentas da tributação. É importante lembrar que a tabela progressiva não é aplicada sobre rendimento isento. É calculada sobre a diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções. Se quiser fazer justiça fiscal, antes de alterar a tabela progressiva, é preciso rever os rendimentos isentos. Os dados abertos da Receita Federal mostram que, majoritariamente, quem está sujeito à tabela progressiva do IRPF é quem tem rendimento do trabalho e que a maior parte dos rendimentos isentos é proveniente do capital. Portanto, se forem criadas maiores alíquotas na tabela progressiva, mantendo as atuais isenções, serão atingidos os que têm rendimentos do trabalho. Por outro lado, se for aumentada a isenção, os beneficiados serão os que têm rendimentos do trabalho, sobretudo os com valores menores. A alíquota de apuração do imposto progressivo alcançou, nos exercícios de 1963 a 1965, o percentual mais elevado da história do IRPF brasileiro, até 65%. No Brasil, o aumento das alíquotas da tabela progressiva foi um processo lento, que ganhou força a partir da década de 1940. A maior alíquota do mundo ocorreu no Reino Unido em dois momentos, de 1941 a 1952 e de 1974 a 1978, 98%. A maior alíquota dos Estados Unidos foi na Segunda Guerra, 94%. A média da alíquota mais elevada entre 1932 e 1980, Reino Unido 89%, Estados Unidos 81%, Alemanha 58%, França 60%, Brasil 39,29%. A média da alíquota mais elevada entre 1980 e 2018, Reino Unido 46%, Estados Unidos 39%, Alemanha 50%, França 57%. Brasil 34,35%. Historicamente, a maior alíquota do Brasil ficou um pouco abaixo da média mundial. Em 2021, as maiores alíquotas eram: no Brasil, 27,50%. Média mundial, 31,27%. Média da OCDE, 42%. Na história do imposto de renda, foi desproporcional o valor da maior alíquota da tabela progressiva, isto é, o valor da base de cálculo acima do qual todos os contribuintes se enquadravam na mesma alíquota. O gráfico 12.3 mostra o resultado da divisão do valor da maior alíquota pelo valor de isenção. Esse quociente atingiu, no exercício de 1948, o patamar de 125. Significa que, em 1948, o contribuinte da alíquota mais elevada tinha base de cálculo, pelo menos, 125 vezes o valor da isenção. Na década de 1990, com exceção dos exercícios de 1995 e 1996, e neste século, o índice da relação diminuiu bastante. Ficou em torno de 2 vezes ou um pouco mais. Em 1948, quem tinha base de cálculo de 5 salários mínimos estava isento. Se a base de cálculo fosse o equivalente a 5.000 salários mínimos, a alíquota era 40%. Em 1963, para a base de cálculo de 5 salários mínimos, isenção. Para 5.000 salários mínimos, a alíquota de 65%. Em 2024, para a base de cálculo de 5 salários mínimos, 27,5%. Se fosse o equivalente a 5.000 salários mínimos, a alíquota também de 27,5%. Vamos agora fazer uma comparação do valor da isenção da tabela progressiva com o IPVA e com o salário mínimo. A comparação com o salário mínimo exige cautela, pois em alguns momentos da história, houve reajuste maior e menor que a inflação.
Por exemplo, neste século, sobretudo nos primeiros anos, houve aumento real, isto é, o salário mínimo foi reajustado acima da inflação. Entre 1996 e 2024, a isenção na tabela do IRPF aumentou 149%. Nesse mesmo período, o IPCA subiu 470% e o salário mínimo 1.207,00%. Nos 100 anos do imposto de renda, isto é, até o exercício de 2022, o menor índice da comparação da isenção com o salário mínimo ocorreu no exercício de 2022, quando o valor da isenção foi apenas 57% acima do salário mínimo. Na história do imposto de renda brasileiro, a tabela progressiva foi indexada em 2 períodos. Nos exercícios de 1962 a 1964, reajustada pelo salário mínimo e nos exercícios de 1993 a 1995, pela UFIR. Hoje, o cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do IRPF é somente por meio da tabela progressiva, mas nem sempre foi assim. Até o exercício de 1964, o cálculo do imposto devido era a soma do imposto progressivo, parecido com o que é hoje com o imposto cedular. O que era imposto cedular? Os rendimentos tributáveis eram classificados por cédulas, de acordo com a origem do rendimento. Iam da cédula A até H. O rendimento bruto cedular menos a dedução cedular resultava no rendimento líquido cedular. Até o advento da Lei nº 7.713 de 1988, havia diferença entre os conceitos de dedução e abatimento. Dedução era despesa que tinha vínculo com o rendimento como impostos e taxas, no caso de aluguel de imóvel, se corressem por conta do proprietário. Abatimento não tinha vínculo com a origem do rendimento como dependente. Para o cálculo do rendimento líquido cedular eram consideradas as deduções, mas não os abatimentos. Sobre o rendimento líquido cedular, aplicavam-se as alíquotas, que em 1964 eram: Cédula A, juros de título da dívida pública, 3%. Cédula B, juros, 10%. Cédula C, trabalho assalariado, 1%. Cédula D, trabalho sem vínculo empregatício, 2%. Cédula I, aluguéis, 3%. Cédula H, outros rendimentos, 5%. A alíquota de juros era 10 vezes a do trabalho assalariado. A cédula F, lucros, e a cédula G, agricultura, não tinham imposto cedular. Pode parecer que os rendimentos dessas cédulas eram privilegiados, mas não. Pelo contrário, não tinham direito à dedução cedular e, consequentemente, o rendimento líquido cedular era maior e a base de cálculo para aplicar a tabela progressiva também era. Em 1964, a alíquota mais elevada do imposto cedular era 10% e a do imposto progressivo 65%. A soma dos rendimentos líquidos cedulares gerava a renda bruta. A renda bruta menos abatimento resultava na renda global líquida. Sobre essa, aplicava-se a tabela progressiva. O imposto a pagar era o imposto cedular mais imposto progressivo. Na definição do que pode ser deduzido, inclusive como incentivo para fazer justiça fiscal, é preciso saber quem vai usufruir a dedução. Será a classe média, os que oferem maiores rendimentos, ou os que recebem menores rendimentos? Há limite legal? Se existe, é um percentual ou um valor fixo? Quando o limite é um percentual, geralmente se faz menos justiça fiscal. Nesse caso, contribuintes com rendimentos maiores têm mais possibilidade de deduzir todas as despesas, ao passo que os de renda menor têm gastos maiores dos que são permitidos deduzir. Na declaração de IRPF do exercício de 1948, as deduções eram tantas que ocupavam 3 páginas do formulário.
Outra forma de fazer justiça fiscal é a antecipação, embora menos relevante que as comentadas anteriormente. Mesmo com uma inflação baixa, é mais interessante pagar igual valor do imposto no ano seguinte. É vantagem para o contribuinte recolher, por exemplo, R$ 1.000 em abril de um ano do que pagar os mesmos R$ 1.000 em janeiro do ano anterior. Na primeira metade da década de 1980, a inflação era tão alta que o valor pago a título de antecipação foi corrigido na declaração. Em alguns exercícios, no entanto, a inflação foi elevada, mas não houve correção no valor antecipado. Obrigado por ter visto até o final. Não deixe de assistir aos vídeos das partes 1 e 2 para completar a trilogia. Boa leitura, boa consulta!